Graças, salmistas, músicos, demais. Se tem suas Bíblias, busca o livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Depois Moisés e Arão entraram para a presença de Faraó e lhe disseram: Jeová Deus de Israel, naquele momento era o sucessor de Ramsés II. E a história de que ele estaria dividido por certas coisas, teria uma opinião exaltada sobre si mesmo. E capítulo 4 apresenta o povo orando ao Senhor. E capítulo 5 apresenta ante o leitor mesmo um tempo de amargura. Agora escute o seguinte: as boas novas de salvação de uma coisa, porém vou ler mais uma vez. A luta contra as boas novas de salvação é uma coisa. A luta contra o poder que intenta manter uma alma de escravidão é outra totalmente diferente. Satanás faz tudo o que pode para evitar que você seja salvo. Depois ele vai fazer tudo possível para entorpecer sua vida. Quero usar como tema o resto do versículo. E disseram ao Senhor a Israel, disse: veja o meu povo, veja-me celebrar festa no deserto. Quero usar por tema as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deixa o meu povo ir. Aleluia. Deixa o meu povo. Dê um aplauso ao Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Pai Celestial, te peço em nome de Jesus. Senhor, peço que me ajude a apresentar a Tua palavra no dia de hoje. Eu te peço tudo em nome de Jesus. Um povo para escutar e ouvir a Tua palavra. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E te damos graças e honra. Amém e amém. O que eu quero contar-lhes não é contado anteriormente, quase não se falou sobre isso, porém corresponde com esta mensagem. E isto é apropriado e correto que escutemos uma vez mais. Quando o Senhor abriu a porta da cruz, pela cruz, primeira pessoa a mostrar-me essa tremenda verdade e como estar sempre agradecido aquele dia, conforme o Espírito Santo moveu o meu coração com palavras simples. E Deus disse: a palavra que tu encontras o que procuras, encontras na cruz. As respostas que buscas só encontras somente na cruz. E desde então, esse dia em particular, eu, Donnie, Lauren, os demais ministros, Dave Smith, começamos a pregar, a ensinar a cruz de Cristo. É isso que sabíamos, que a partir daquele momento conhecemos muito pouco
comparação à glória dele. Você não pode aviltar, não pode cerrar a porta de cruz. Esse é limitada no que diz, tem a ver com a verdade que está diante de nós. Cada atributo de Deus está envolto na cruz. Nós somos salvos pela cruz, batizados pelo Espírito Santo pela cruz de Cristo. Perdoados pela cruz de Cristo, amando a Jesus Cristo pela cruz, vida eterna pela cruz, saúde divina pela cruz, o poderoso batismo com o Espírito Santo pela cruz, meu nome escrito no livro do céu pela cruz. Eu estou ao caminho ao céu, exaltando e louvando ao Senhor pela cruz. Aleluia. É a cruz, é na cruz, foi na cruz. E primeiro veio a luz, e todas as cargas da minha alma se foram. Foi ali pela fé que recebi a visão. Meus olhos se abriram e agora me alegro em Jesus. Aleluia. É paz, paz, maravilhosa paz, que descende do Pai, que desce do Pai para nós. E começamos a ensinar e pregar o mais possível, que não era muito naquele momento. Porém, de repente, Satanás entrou em cena, com a guia de uma grande luz disfarçada como anjo de luz. E o anjo de luz, seu anjo caído, Satanás mesmo, que parece como Deus, se vê como Deus, fala como Deus, se comporta como Deus, som como Deus. Porém, realidade não é Deus, senão que esse inimigo propriamente. E uma voz sutil começa a dizer-me: do que tu estás pregando, falando sobre a cruz, não é necessário. E algumas pessoas que têm problemas aqui e ali, a maioria está muito bem. E isso aconteceu semanas e semanas, e seguida, constantemente, e isso acontecia na igreja ou não, e achavam que isso estás perdendo o teu tempo do que estás pregando. E quando Satanás trabalha com algo tão certo, tão forte, quando o inimigo trata de temê-lo, isso demonstra a você que o caminho que está é o caminho correto. E o domingo à noite, Donnie estava pregando, e ele estava pregando sobre na verdade, estava pregando sobre a saída do Egito, sobre a escravidão do povo. Ele disse: deixa o meu povo ir. Ele disse. E quando disse isso, eu estava sentado onde habitualmente fico assentado, e o Espírito de Deus veio sobre mim de uma forma tão especial, porque o Senhor não disse isso uma semana atrás, 3 ou 4 semanas atrás, não sei porquê. Porém, o Espírito de Deus veio sobre mim e disse: o que estás ouvindo as últimas semanas não é minha. Isso vem do poder do inimigo. Satanás é um mentiroso. E logo disse algo que não é muito agradável. O Senhor me disse algo, não é muito agradável. E houve um poder que moveu a minha vida. E disse: meu povo, e a igreja hoje em dia, ao redor do mundo, não somente nos Estados Unidos da América, como em todo o mundo, está na mesma condição que todo o povo de Israel, como se fosse um mito. Eles eram escravos de Faraó.
gente que trabalhava até a morte. Eram pessoas presas, escravas, e limitado ao poder de um déspota. E minha igreja está na mesma condição. Está na condição daquele povo de Israel, naquela situação no tempo de Moisés. E esta condição é muito triste, muito mal. Porém, eu vos digo, eu vou tirar-lhes dali. Glória a Deus. Assim como tirei o povo de Israel daquele lugar, vou tirar a minha igreja deste lugar. E eu não voltarei a buscar uma igreja sem vida. Vou buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Glória seja o nosso Deus. Deus tem delegado a este ministério. Eis a razão pela qual estou aqui pregando a palavra hoje, que eu senti que tinha que falar isso hoje. Eu me caí 2 ou 3 semanas atrás e me rompi de pelvis. Isso não sei, não devo estar conectado a Elvis Presley. Elvis the pelvis. Elvis e pelvis. E Lord, forgive me, I had to say it. Senhor, desculpa. It cracked my pelvis. E isso rompeu a It takes pelvis. about 15 or 16 weeks, they said, for it to heal. Fiquei mais ou menos uns 15 semanas para sarar, muito doloroso. Eis a razão pela qual esses homens têm que segurar-me para não cair por causa da dor. Assim, graças a Deus, eu estou melhor. Alguns quantos dias, Deus breve estarei correndo na Olimpíada. Alguém diz, bom. Isso, então vamos apostar para ver. Porém, esta é a razão pela qual estou caminhando mais lento. Esta mensagem da cruz não é somente outra doutrina. É um estilo de vida. E Deus tem delegado a esta igreja. As demais inclui você também. E, obviamente, os pregadores também nesta plataforma. Dou graças a Deus por aqueles que Deus tem nos dado. E também aqueles milhares e milhares, através da televisão, pelos meios, todo o mundo. Vocês são partes do que Deus está fazendo e do que Deus irá fazer. Do que Deus está fazendo e do que Deus irá fazer. A igreja sairá deste lugar em breve, nesses últimos anos. Será aberto essa porta e Deus haverá de fazê-lo. A única resposta para o pecado, você pode trocar as letras, pode chamar de enfermidade o que você chamar. Todavia, estará dando o seu terrível problema. E a única resposta para o pecado, eu quero dizer bem isso, a resposta para o pecado na cruz está na cruz de Cristo. Não há outra resposta. E porque a palavra da cruz é para aqueles que se perdem, é loucura. Porém, para nós que somos salvos, glória a Deus, é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz
é para aqueles que se perdem uma loucura, mas para nós outros que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Essa é a única resposta para o alcoolismo. Essa é a única resposta para as drogas, para a promiscuidade, para todo o pecado, problema e debilidade que afeta a humanidade. A cruz tem a resposta. Eu creio que Deus está preparando a sua igreja para o grande rapto, para o arrebatamento. Isso quero dizer-lhes que nós estamos vivendo isso. A você será delegado ver, ser ponta de lança. Vocês que estão assistindo pela televisão e redes sociais ao redor do mundo, não importa que nação que você está assistindo. Como uma senhora me escreveu recentemente, semana atrás, irmão Swagger, de meu esposo, faleceu na semana passada. Ele faleceu orando a oração da fé com você e com a Bíblia do expositor em seu peito. Se não houvesse sido pela programação da SBN, como disse ela, talvez não tivesse tido a oportunidade da salvação. Mas sei que hoje está no céu. Glória ao nosso Deus. Graças a Deus pelas cartas que recebemos assim. Vocês são, quero que você escute o que eu estou dizendo. Vocês são a ponta de lança pela televisão, pela internet. São ponto de lança do que Deus está fazendo e o que irá fazer. Do que Deus está fazendo e o que irá fazer. Vocês não são membros da igreja. Não são somente um cristão ou cristianos somente. Sim, Deus tem chamado para ser um missionário. Ore por essa cadeia de televisão. Você pode orar conforme Deus lhe permita fazê-lo. Você pode falar para outros sobre a SBN. E graças a Deus que muitos estão assistindo. Eu estou tratando que você entenda que você é mais do que uma pessoa e membro de uma igreja, do que Deus tem lhe chamado para ser ponta de lança neste mover da cruz de Cristo e a mensagem da cruz ao redor do mundo. Glória a Deus. Esta é uma grande responsabilidade. Eu quero que você escute isso, é uma forte responsabilidade. E porque Deus escolheu poder você no nosso caminho. E você precisa pregar a cruz de Cristo. Alguns que não estão fazendo, não muitos estão, poucos estão fazendo. E precisamos de pessoas que fazem, quanto mais, melhor. Ele tem escolhido esta igreja. Eu creio que não somente por um momento, quero que você entenda, quando você estiver em casa hoje, e que você continue assistindo, porque Ele nos escolheu a nós, a mim e a você, a todos nós. Isso depende de nós. Você simplesmente está aqui para um chamado divino, com propósito divino. Aleluia. Nunca duvide disso. Como diz a palavra de Deus, você pode buscar a Deus a favor desse ministério, a favor do que Deus quer com você, a maneira como Ele quer que nós façamos. Porém, quando o Senhor tirou o povo do Egito, o povo de Israel,
Ele, um dos maiores milagres que o mundo conheceu. Porém, mas ele não tirou num dia só. Eu vou falar uma vez só, escutem bem. São milagres de proporções simples e grandes proporções. Porém, o que aconteceu e todo o poder das trevas que caiu sobre o faraó foi aos poucos, mas uma coisa tem certeza. O Senhor disse a Moisés que cada família tomasse um cordeiro e que mantivesse aquele cordeiro na casa durante dias, inspecionando e cuidando se algum tipo de marca ou imperfeição era descartado, ia buscar outros sem mácula, porque esse cordeiro representava o Cordeiro de Deus e tinha que ser um cordeiro perfeito. Um sacrifício perfeito. Quando Jesus foi àquela cruz com um sacrifício perfeito, ele nunca havia pecado, nem palavra, pensamento, jamais. Ele veio a este mundo não para sarar somente os enfermos, não para falar com os líderes de Israel, não, senão que ele veio a este mundo para morrer, para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ser salvo. Por isso ele veio ao mundo. E eu quero que isto venha ao seu coração, a esta mente. E isto é extremamente importante. Ele desceu da sua glória, nasceu da Virgem Maria, com um propósito definido por ele mesmo, para entregar a si mesmo por sacrifício único e perfeito. E o feriram até a morte antes de ser crucificado. Por ser uma cruz e ele, quando carregava, tropeçava e levantava para entregar-se a si mesmo como recompensa, como um sacrifício perfeito, para que os meus pecados pudessem ser limpos e purificados. E desta é a forma. Hoje, muita igreja não reconhece o sacrifício da cruz, mas este é o Evangelho. Fora da cruz não há Evangelho. E ele pagou um preço muito caro e limpou todo o pecado para aqueles que creem. Se você está permitindo que Satanás lhe desanime com as coisas deste mundo, ele é um mentiroso. Entenda isto. Você é lavado hoje pela cruz de Cristo, pelo sangue da cruz, e todo o pecado perdoado. Sim, graças a Deus. Sim, o pecado se foram pela cruz do Calvário. Há muitos anos foram limpos e purificados pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele disse a Moisés, a cada família de cada lugar, e que prepare esse coleiro, que inspecione esse cordeiro, e assegurar-se que não houvesse nenhuma mancha, nenhuma imperfeição. Então chega o momento especial e específico de sacrificar. E assim como o Calvário foi horrível, é horrível o Gólgota. Não foi uma imagem bonita vê-lo na cruz, algo triste e terrível. E logo tomaram aqueles animais, e nessa vasilha se derramasse o sangue, esse tipificando que não podia somente o sangue dos animais
podia resolver definitivamente, mas como sombra do futuro, como símbolo do sangue de Cristo, assim. E nós temos que entender isso, não podemos fazer nada. Não podíamos pisotear o sangue, tinha que apenas aspergir nas portas, das ombreiras das portas, para que o anjo da morte passasse. Aqui, os primogênitos não morreriam. Quando vocês virem o sangue, passarei de largo, passarei de vós. E vou dizer algo que você talvez nunca tenha ouvido. Diante da morte constante, há passado e tem sido assim desde hoje. Eu quero que você comece a pensar hoje. O anjo da morte está passando ainda, agora mesmo. E se houver sangue na sua vida, no seu coração, então você é salvo. Quando houver sangue na sua vida, eu passarei sobre vós. Eu quero que entenda o que eu falei. O anjo da morte está passando por aqui. Em todo este mundo, passa constantemente, a cada segundo, a cada minuto. Milhares estão sem o sangue. Eu estava contando de uma nação, de um cantor que faleceu semanas atrás. O que eu pensei, se ele era salvo ou não. Se ele havia conhecido ao Senhor Jesus. E se me deram informação de que talvez sim, porque, senhoras e senhores, a eternidade é algo terrível. Ele morrer e ir ao inferno. O anjo da morte passando um dia, vai passar por mim, passará por você, a cada um de nós. Entendem? Alguns de vocês, em pouco tempo, outros, talvez mais anos, mas chegará o momento em que passará. E o anjo da morte passará. E quando houver sangue na sua vida, quando ele ver o sangue, não irá mudar desde aquele tempo, quando houver sangue, diz o hino, e a palavra de Deus disse, passarei de vós. Um dos maiores passagens que o livro de Êxodo registra em toda a palavra de Deus, quando houver sangue, passarei de vós. Não somente treinamento acadêmico, não seu dinheiro, se tiver, não a sua personalidade, sim, somente o sangue de Jesus Cristo. O sangue ha sido aplicado à sua vida e coração. É que pode mudar e pode salvá-lo. Aplique-o nas portas, no seu coração. Assim como o povo Israel fez. Aplique-o de outra maneira. Cada primogênito morre. Naquele momento morreu. Jesus disse para alguns egípcios, aplicou o sangue, talvez, sabe, eu estava pensando sobre isso, precisamente, essa noite. Sei que talvez alguns egípcios, sim, talvez, não ficaram na casa dos israelitas que sobreviveram, mas a graça de Deus, escutem isto, a graça de Deus, tão grande e maravilhosa, se alguma inclinação de salvação, esta pessoa será salva. Veja bem o que estou falando. Alguém disse, eu não creio no arrependimento de uma cama e no leito de morte. Eu creio em qualquer tipo de arrependimento. Se há inclinação, e se Deus houver interesse de salvação, eu creio que essa pessoa será salvo. Se clamar, assim como houve talvez algum egípcio, talvez um ou outro pode ter sido salvo na casa de alguém, como escravo talvez, e foi salvo pela graça.
e pelo sangue foi salvo. Most beautiful stories of E grace. uma das histórias mais lindas da graça de Deus, no sentido secular, realmente com uma aplicação Came out of New espiritual, York City. saiu da It cidade was de back Nova in the York. days of the Depression Foi in nos the anos quando 1930s. estava na depressão dos anos 30 nos Almost Estados half Unidos of da the América. American workforce Quase a was out of metade da work. população They didn't have estava any work. desempregada. Naquele momento não havia trabalho. In one particular day, E um dia em particular, the dia de aide to the mayor, de onde the mayor was assistente Fiorello da LaGuardia. Eucalde, They called him the Little Flower Eucalde era because he wore a Fiorello flower in the da Guarda, lapel of his coat every with the day. center floor. E todos tinham que ter Came isso na jaqueta do into dia. Mayor LaGuardia, Chegou named the airport after him. a seu escritório, que eu não lembro o nome Said, "Mr. agora. Eu disse, senhor Judge alcalde, so-and-so is sick regarding night courts." They had night fulano courts, está they still do enfermo in these e não cities, pode some na of them. corte noturna, And não pode cobrir essa noite. Você, como vigilante, pode he's cobrir. sick. He can't sit on the bench tonight. Esse enfermo não pode The chegar a mayor esta said, "Well, get Judge corte so-and-so." hoje. He said, "I'll try. He's out of E, town. e o But what código about responsável Judge disse, so-and-so? eu vou buscar fulano, He's out of town e vou too. mudar o I don't posto para know que anybody. possa. I can't Nenhum find estava anybody disposto, to take the place ninguém of quis the ajudar. judge Eu that's ninguém supposed pude to tomar, serve cobrir tonight. aquela noite, aquela Mayor pessoa. LaGuardia said, O "I have a responsável da law guarda. degree. Bom, eu sou I o can serve responsável. myself." Eu vou fazer isso por você He said, "All e right." vou cobrir a sua ronda. When he Ele arrived respondeu, está that bem. night, of course, Disse. the place was packed. Quando It chegou was aquela jammed. noite na corte, Pickpockets, chega lá. thieves, prostitutes, ele via, e havia ladrões, prostitutas, carteiristas little e crimes, crimes big crimes, whatever. relativamente That's menores. what they dealt with. Se tratava cada noite de vários crimes que se tratava naquela É. corte. E The bailiff called the court to order. E logo assim And they began to veio uma ordem dispense with one da little corte deal e after the começa a other. atender uma situação atrás da And the outra bailiff ushered e a in julgar. a E grandmother. momento entra na She stood sala uma before the anciã judge. e chega entre He looked eles at her. She didn't belong there. e a guarda olhou e disse, He said, não tinha "Ma'am, aspecto de pertencer What are you àquela here situação for?" e lugar. Senhora, por que a senhora está por aqui? She dropped Perguntou her o head guarda, and said, o irresponsável. Ela levantou a I'm cabeça e guilty, respondeu, Your Honor. I tried to eu sou take a loaf of culpada bread." de ter roubado um pedaço de pão. Ele respondeu, You did it? She said, yes. é só isso que você... Why did Sim, you do it? fui roubado. The owner por of que the isso? grocery store stood there and said, I'm pressing charges. O dono da tenda está ali, Said, e "I'm eu tired of these quero people acusá-la. doing what Estou they do." cansado dessa gente fazendo isso de vez em quando para comer. And he E said, why did you do it? ele perguntou, por que você faz She isso? said, "My husband is out of O work Cláudio perguntou. and has been Respondeu, for a minha months. esposa não tem trabalho My e tem grandson sido is assim. out of work. He and his wife have moved in with us. Minha família, todos estão desempregados, meu marido desempregado, eu estou My desempregado. grandchildren are E crying for food, Meus netos estão passando fome, crying for something to chorando eat. com muita fome. Ele não tem o que She said, I comer. don't have anything. E respondeu, eu não tenho o que fazer, não tenho o que dar-lhes. And Não I tenho got o que to the fazer. place I couldn't stand to hear them cry Cheguei ao ponto for de que something não to podia suportar, ouvir, chorar eat. And I de tried to fome. steal a loaf of bread, Vendo os but I'm filhos not a com very fome. good thief. Tratei de roubar um pão, mas eu não sou nenhuma ladra. And I didn't manage it. Apenas quero matar a fome dos meus filhos. And E, he said, well, ma'am, the law says e ele respondeu, minha senhora, a lei that the diz, fine for such a crime is a multa $5. para tal crime It são doesn't seem like much $5. now, but then it was Não parece muito agora. Naquele tempo era muito dinheiro. $5 or 5 days in jail. $5 ou
os 5 dias no cárcere. E ela disse, Senhor, envia-me ao cárcere porque eu não tenho dinheiro para pagar. E quando chega aquele lugar, quando foram carregar para a cela, o responsável da guarda disse, vem cá um momento, por favor, espere. Ele levantou o seu sombreiro, que sempre se colocava, chamou o carcereiro e disse, eu quero que toda essa gente que está aqui, passa à frente de cada um que venha uma oferta, dê uma oferta. Quero começar com o dono da tenda. Eu quero papel. Passa por cada sala, cada um de vocês. O responsável estava falando, mais conhecido do mundo, estava com o mais conhecido, uma da famosa dama de Nova York, trouxeram o sombreiro e começaram a contar todo o dinheiro no sombreiro. E o responsável da guarda contou $5 e disse, isso pertence à cidade. E você tome o resto, todo o dinheiro que havia ali. E compre a comida que você pode comprar com esse dinheiro. E dê algo de comer aos seus filhos. Jesus Cristo pagou a nossa multa e o nosso preço que nós devíamos e não podíamos pagar. Pagou a nossa dívida que não podíamos pagar. Espiritualmente falando, nós estamos na mesma condição como essa senhora. Nós não podíamos pagar, resolver ou sanar nosso pecado. Não podíamos anular o pecado, nem a nossa multa. Mas Jesus pagou um preço por nós. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue de Jesus, com seu sangue. Oh, that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Aleluia, graça maravilhosa, meu hino. There's a way that you can have victory. É uma maneira que você pode ter vitória sobre toda a sua vida que não agrade ao Senhor. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Eu quero que todos se ponham de pé, por favor. E eu quero que repita depois de mim, se há algo em sua vida que você precisa ouvir. Eu quero que você diga o que você sente nesta oração. Vitória sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Agora diga depois de mim, com Pai Celestial, que estás nos céus. Diante de nossa fé em Jesus Cristo e este crucificado. Diante da minha fé, não sou eu, nem nenhuma outra pessoa, senão Jesus Cristo e este crucificado. Não está na igreja.
but it's in Jesus Christ. mas está em Jesus Cristo. And what he did E Ele tem feito por mim na cruz do Calvário. in this very moment, E neste I momento claim that. proclamo What Jesus isto did for us. pelo que Jesus Cristo tem feito por And nós. victory is mine. E a vitória é Victory over minha. the world A vitória sobre o mundo, and the a devil. carne. Now, if you keep E o believing diabo. that, the Holy E se Spirit você segue will begin to crendo work in nisso, o your life Espírito to give you Santo victory. começará a operar na sua vida para dar-lhe vitória sobre qualquer problema que você possa ter que não seja correto. That's your strength, your power. Essa é a sua força e seu poder. Glória ao nosso Deus. Graça maravilhosa. É o hino que estão cantando. A graça que salvou um pecador como eu. Estava cego e agora posso ver. Sim, graça maravilhosa. Eu quero que você que sinta nesta manhã e dizer para você uma palavra do Senhor do céu para hoje. Para aqueles que estão assistindo, você tome para si, cada dia, cada manhã, quando você estiver nessa terra, diga no seu coração, não verbalize, diga, Senhor, minha fé não está na igreja e nada mais, senão a minha fé em Jesus Cristo e Ele crucificado, tudo que Ele tem feito por nós. Volte-se para o seu companheiro e despeça, e o culto à noite, Pastor John estará pregando, e até domingo que vem. E eu aproveito para agradecer a participação de todos que estiveram conosco, que já citamos aqui, chegaram aqui depois disso, a Dorothy Bailey, Deus abençoe, esteve conosco, Zacarias Jesuíno de Souza, Deus abençoe sua vida também, Gilmar Nara Valente, Pastor Gilmar, nosso amigo, nosso irmão, Deus abençoe você, a Nara, sua família, a Lena, esteve no aniversário aí, está de festa aí, a todos vocês, o Antônio Silva, a Renata Ronck, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus projetos. A Silésia Romancini, Deus abençoe sua vida. A Maria Cecília Frank Cruz, Deus abençoe também sua vida. A Maria Cecília Frank, que segundo ela diz que mora em São Paulo, Dois Córregos, em São Paulo. E James Weller, também dos Estados Unidos, que esteve conosco, que está nos assistindo e que nos acompanhou. E os demais que estiveram aqui, que já citei, a nossa querida irmã Valéria Herbert, nos assistindo de Londres, o Valdemir de Joinville, a Suzana Pereira, pastor Pedro Alegre, Clésio Ineia, pastor Dinei Lopes, um abraço, a Emily Stevenson, Deus abençoe, e também oramos pela vida da irmã Salete, que esteve internada, está internada, pedimos que Deus opere na vida dela e que ela possa sair recuperada quanto antes daquele hospital onde ela deu entrada em Balneário Camboriú. Deus abençoe, pastor Dinei Lopes e a irmã Salete e toda a sua família. Meu querido amigo Manuel do Canto, Deus abençoe também. Todos os nossos queridos irmãos aí de Araranguá. A Dorothy Bailey, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que foram citados e os que não foram citados. E aqueles que haverão de assistir ainda essa live que ficará em nossos stories, tanto no Facebook como no YouTube. Você estará assistindo o culto todo e se regozijando na presença de Deus. Você que nesse momento está com a sua família, que está aproveitando esse feriado,
Desejo que você tenha um domingo ainda abençoado, que possa estar em comunhão com Deus, livre dos prazeres da carne, mas viver em Cristo Jesus uma vida de fé e separação, e que possa estar cada dia mais olhando para a cruz de Cristo e este o crucificado. Que os seus sonhos, seus desejos, seus projetos sejam realizados não só nessa semana que haveremos de entrar, mas em toda a sua vida. Deus abençoe, um bom fim de semana e abençoado a todos, e uma semana cheia de bênção e de alegria e prosperidade e proteção. Até domingo que vem, a partir das 12 horas e 13 minutos, aliás, 12 horas e 30 minutos, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos da América, para o seu coração, via SBN, traduzido para você aqui. Hoje estou aqui em Laguna com a família. Estamos fazendo, pegando o sinal da SBN e transmitindo para você esse culto maravilhoso, e você possa estar sempre desfrutando todos os domingos em função do horário de verão deles lá. Nós estamos aqui com um horário alterado. Aqui já são 14 horas e 39 minutos. Lá o culto começa às 10 horas e aqui começa meia hora e 30 minutos. Lá começa 10 e meia por aí. Então, até domingo que vem, se Deus quiser, é até lá, na paz do Senhor. Mike Lindell's autobiography for a gift of any size to help SBN. We're waiting to hear from you.